Disseram que foi a coisa mais cruel que Walter Grimes já havia feito. Nora Callahan estava no escritório daquele advogado com seus 2 filhos agarrados a ela, observando o irmão e a irmã rirem de um pedaço de papel que supostamente mudaria sua vida. E tudo o que ela conseguia fazer era encarar a única chave enferrujada sobre a mesa à sua frente. Uma casa de fazenda de $9, uma estrutura condenada e apodrecida no meio do nada no Tennessee, que ninguém queria, ninguém conseguia vender e que todos concordavam que deveria ter sido demolida há uma década. Mas o que ninguém naquela sala poderia ter previsto, o que ninguém que passou pelo número 22 da Dusty Mill Road naquelas longas estradas rurais desertas poderia ter imaginado, era que dentro das paredes em ruínas daquela casa de fazenda esquecida havia algo tão extraordinário, tão impossível, tão completamente escondido do mundo, que não só enriqueceria Nora, como deixaria um condado inteiro sem palavras. Fiquem comigo até o final desta história, porque no momento em que seu irmão e sua irmã finalmente atravessaram a porta daquela casa de fazenda e viram o que Nora havia descoberto, suas expressões disseram tudo o que as palavras jamais poderiam. Antes de voltarmos à história, contem-nos de onde vocês estão assistindo. E se esta história tocar vocês, não se esqueçam de se inscrever, porque amanhã guardei algo muito especial para vocês. O escritório de advocacia Hawkins e Briggs ficava no segundo andar de um prédio estreito de tijolos na rua principal de Clarksville, Tennessee. Era o tipo de escritório com cheiro de papel velho e lustramóveis, com certificados emoldurados nas paredes e uma recepcionista que falava num sussurro cauteloso, como se o prédio inteiro estivesse sempre no meio de algo sério. Na manhã de 14 de março, Nora Callahan sentou-se numa cadeira que parecia rigorosa demais e formal demais para alguém vestindo um suéter de segunda mão e botas remendadas com fita isolante. Ela tinha 36 anos. Seus cabelos castanho-avermelhados escuros estavam presos com um elástico que ela encontrara no fundo da bolsa. À sua esquerda, Chloe, de 9 anos, desenhava formas em silêncio num bloco de notas que a recepcionista lhe dera. À sua direita, Ben, de 6 anos, encostado no braço de Nora com aquela imobilidade exausta que as crianças têm quando se movimentam demais e dormem de menos. O pai de Nora, Walter Grimes, havia falecido 5 semanas antes. Com 71 anos, sofreu um AVC no início da manhã e faleceu antes da chegada da ambulância. Era um homem quieto e complexo. Um ex-produtor de tabaco que passou os últimos 20 anos de sua vida transitando entre pequenas propriedades rurais no Tennessee, comprando coisas baratas e vendendo-as ainda mais baratas, sem nunca construir a vida que sempre almejou. Nora era quem dirigia 4 horas a cada poucos meses para visitá-lo, quem organizou seus medicamentos após o primeiro AVC leve, 3 anos atrás, quem o acompanhou em 2 internações e o ajudou a entender os documentos que os médicos lhe entregavam. Ela não fazia isso esperando nada em troca. Fazia porque ele era seu pai e porque ninguém mais o fazia. Seus irmãos, Raymond e Sylvia, tinham suas próprias vidas. Raymond, de 43 anos, dirigia uma empresa de paisagismo de relativo sucesso em Nashville e tinha o dom de fazer sua ausência parecer um sacrifício. Sylvia, de 41 anos, havia se casado e levado uma vida confortável em Chattanooga, comunicando-se principalmente por meio de breves mensagens de texto e, ocasionalmente, um cartão de aniversário que chegava com 3 dias de atraso. Nenhum dos dois havia visitado Walter nos últimos 2 anos de sua vida. Nora sabia disso não porque alguém lhe tivesse dito, mas porque todas as vezes que chegava à pequena casa alugada do pai, o quarto de hóspedes estava sempre exatamente como deixara da última visita. A mesma toalha dobrada sobre a cama, a mesma garrafa de água pela metade na mesa de cabeceira. O advogado Theodore Hawkins era um homem de estatura mediana, perto dos 70 anos, com óculos de leitura prateados e a energia cautelosa e controlada de alguém que já havia dado notícias difíceis muitas vezes e aprendido que a melhor maneira de fazê-lo era com firmeza e sem rodeios. Ele leu o testamento na ordem em que foi escrito. Raymond recebeu a conta poupança, que continha $47,000. Ele também recebeu a caminhonete Ford 2019 e uma coleção de ferramentas agrícolas antigas que Walter guardava em um imóvel alugado. Sylvia recebeu a carteira de investimentos, modesta, mas real, avaliada em aproximadamente $62,000. Ela também recebeu os pertences pessoais de Walter,
seus móveis, seus livros, seus relógios e as poucas joias que sua mãe havia deixado. Raymond suspirou com uma satisfação silenciosa. Sylvia permitiu-se um pequeno sorriso e anotou algo em um caderno de couro que trouxera. Já calculando tudo, nenhum dos dois olhou para Nora. Hawkins fez uma pausa antes de continuar. Tirou os óculos, limpou-os rapidamente com o pano do bolso do paletó e os recolocou. Então, olhou para Nora com uma expressão que ela guardaria para o resto da vida. Não era exatamente pena, mas algo próximo, algo que pressentia o que estava por vir. Para minha filha Nora, deixo a propriedade localizada no número 22 da Dusty Mill Road, condado de Harlan, Tennessee. A casa de fazenda, todas as construções no terreno, todo o conteúdo ali presente e os 3,4 acres em que se encontra. Raymond riu primeiro. Começou como um som curto, controlado, como se ele estivesse tentando não rir, e então perdeu o controle. Sylvia levou a mão à boca, mas seus ombros tremiam. Nora permaneceu imóvel. Qual é o valor da propriedade? Perguntou ela baixinho. Papai a comprou em um leilão de dívidas de impostos há uns 8 anos, disse Raymond, enxugando uma lágrima. Paguei $9 por ela. Literalmente $9, porque ninguém mais a queria. Ele sempre falava em reformá-la um dia. Nunca reformou. O condado vem cobrando dele há anos para que a reforme ou a demola. Está interditada, acrescentou Sylvia, recompondo-se. Houve um incêndio anos atrás. Danos parciais em um dos lados. O telhado tem partes que desabaram. Acho que pode até haver uma notificação de violação estrutural na propriedade. Ela olhou para Nora com algo disfarçado de compaixão. É basicamente um risco. Hawkins tirou um envelope pardo e deslizou-o pela mesa. Dentro havia documentos e uma chave. Ferro velho, escuro pelo tempo, mais pesado do que parecia. Há uma condição. Hawkins disse que a propriedade não pode ser vendida por um período de 18 meses a partir da data do falecimento de Walter Grimes. Após esse período, vocês estarão livres para vendê-la ou se desfazer dela como bem entenderem. 18 meses, murmurou Raymond. Vocês vão pagar IPTU por um prédio condenado que não podem se livrar. Sylvia se inclinou para a frente com uma oferta já ensaiada. Quando os 18 meses terminarem, nós a compraremos. Podemos fazer por 10, talvez $15.000, o suficiente para cobrir tudo que vocês tiverem gasto nela até lá. $15.000 por uma casa de fazenda condenada em 3,4 acres de terra no condado de Harlan, pela qual seu pai havia pago $9 pelo desacato, e era de tirar o fôlego. Nora pegou a chave. Ela segurou o objeto na palma da mão. Era frio e sólido, e encaixava-se em sua mão de uma forma estranhamente intencional. Por que ele faria isso? Ela perguntou, não a Raymond ou Sylvia, mas a Hawkins, a única pessoa na sala em quem sentia que podia confiar para fazer a pergunta. Hawkins olhou para ela atentamente. Ele me disse que cada um de seus filhos estava recebendo exatamente o que merecia e exatamente o que precisava. Ele disse que você, em particular, entenderia o que fazer com isso, mesmo que ainda não soubesse. Você sempre foi o responsável, disse Raymond, levantando-se e abotoando o paletó. Aquele que apareceu. Ele deu um tapinha no ombro dela, de um jeito que soou como uma dispensa. Mas responsabilidade nem sempre significa recompensa. Ele e Sylvia saíram juntos, já conversando sobre os próximos passos, a logística da propriedade, o caminhão, a conta de investimentos. Hawkins juntou seus papéis. Entregou a Nora um segundo documento, uma planta da propriedade, um aviso de inspeção do condado e uma fotografia. A fotografia mostrava uma casa de fazenda de 2 andares, recuada de uma estrada de cascalho. Tinta branca descascando em longas faixas. Uma varanda inclinada para longe da frente da casa em um ângulo preocupante. Uma janela no andar de cima estava tapada com compensado. Uma placa manuscrita de proibida entrada estava grampeada a um poste na beira do quintal tomado pelo mato. Nora estava sentada sozinha à mesa de mogno com um envelope, uma chave, uma fotografia e 2 crianças que haviam adormecido silenciosamente em suas cadeiras sem que ninguém percebesse. Ela olhou para a fotografia por um longo tempo.
Não tinha para onde ir. Ela e as crianças estavam morando em seu Honda Civic 2009 havia 6 semanas, desde que o apartamento em Memphis que ela alugava com o salário de cuidadora se tornou inacessível na semana seguinte à morte de seu último cliente. Ela tinha $214 em sua conta bancária, 2 crianças, um carro com um pequeno furo no pneu traseiro esquerdo e, agora, uma casa de fazenda condenada em um condado onde nunca estivera. Seu irmão achou que era uma piada. Sua irmã achou que era um insulto. Mas Nora Callahan olhou para aquela fotografia e viu algo que nenhum dos dois havia notado com atenção suficiente. Apesar de todos os danos e da deterioração, da tinta descascando, da varanda inclinada e das janelas tapadas com tábuas, a estrutura daquela casa ainda estava de pé. Independentemente do que lhe tivessem feito, independentemente do que anos de negligência, de um incêndio e de um inverno rigoroso do Tennessee lhe tivessem imposto, as paredes ainda estavam lá. E às vezes Nora pensava, fechando os dedos em torno da chave, as paredes são o que importa. Ela acordou Chloe e se inclinou delicadamente, passando os braços em volta delas, ambas no estacionamento em frente a Hawkins and Briggs, e as segurou por um instante no ar frio da manhã. Depois, colocou-as no banco de trás, digitou o 22 Dust Mill Road no celular e ligou o carro. Elas tinham uma casa de fazenda para visitar. A viagem até o condado de Harlan durou pouco menos de 2 horas. Nora dirigia com a concentração silenciosa que se tornará seu estado padrão nas últimas 6 semanas. Rádio desligado, olhos na estrada, a mente repassando números e possibilidades como sempre fazia quando não tinha boas opções e precisava encontrar uma de qualquer maneira. Chloe estava sentada no banco de trás, lendo um livro da biblioteca que pegara emprestado 3 cidades atrás e nunca devolvera. Ben adormecera novamente com a bochecha encostada na janela e a boca entreaberta. Lá fora, os limites de Nashville davam lugar a cidades menores, depois a cidades ainda menores, e finalmente as longas planícies do Tennessee rural, onde a paisagem se abria em campos e fileiras de árvores, e ocasionalmente uma casa de fazenda tão afastada da estrada que parecia estar tentando se esconder. Nora crescerá em uma pequena cidade não muito longe dali. Ela conhecia esse tipo de lugar. Sabia como o silêncio se manifestava de forma diferente em lugares como aquele, mais pesado e honesto do que o silêncio da cidade. Conhecia o cheiro de barro vermelho depois da chuva e a qualidade peculiar da luz em um campo aberto no início da primavera. Havia algo em dirigir por aquela paisagem que dava a sensação menos de chegar a um lugar novo e mais de retornar a um lugar que ela havia deixado sem querer. O GPS a guiou para fora da rodovia principal, em direção a uma estrada rural, e depois desta para uma estrada de cascalho que serpenteava entre 2 campos tomados pelo mato. Uma caixa de correio enferrujada se inclinava na beira da propriedade, o número 22 mal visível sob uma camada de corrosão marrom. Nora entrou devagar, o cascalho rangendo sob os pneus. Ela dirigiu talvez uns 100 metros antes que a casa de fazenda surgisse completamente à vista e ela parou o carro de vez. A fotografia que Hawkins lhe dera não lhe fazia justiça. Na fotografia, a distância suavizava as coisas. Pessoalmente, não havia suavização alguma. A casa de fazenda tinha 2 andares, de um branco desgastado, assentada sobre uma base de pedra baixa, e parecia estar perdendo lentamente uma batalha contra o tempo há quase 30 anos. A varanda da frente havia se separado da estrutura principal do lado esquerdo e se inclinado em direção ao chão, um ângulo que sugeria que o próximo vento forte poderia acabar com o serviço. Todas as janelas do térreo estavam ou tapadas com compensado ou completamente quebradas. Os vidros haviam desaparecido, as molduras escurecidas pela umidade. O incêndio que Sylvia mencionara consumira a maior parte do lado direito do 2º andar. A parede externa lá em cima estava enegrecida e curvada para fora, e uma parte do telhado acima dela havia desabado para dentro, deixando uma fenda aberta e irregular na linha do telhado que expunha as vigas escuras ao céu. O mato havia tomado conta de um quintal inteiro. Uma cerca desmoronada corria ao longo do lado esquerdo da propriedade, seus postes apodrecidos na base, jazendo na grama como algo que simplesmente desistira. Atrás da casa, Nora conseguia ver o contorno de um celeiro, ou o que for um celeiro, agora em grande parte uma estrutura de madeira cinzenta.
Um aviso antigo do condado, grampeado a uma estaca de madeira perto da entrada da garagem, dizia ordem de desapropriação em letras pretas e negrito, desbotadas, mas legíveis. O selo do condado ainda era visível. Ben acordara durante o lento trajeto de carro até a casa. Ele pressionou o rosto contra a janela e ficou olhando fixamente. "Essa é a nossa casa?" perguntou ele. Nora olhou para ela por um longo momento antes de responder. "Vai ser", disse ela. Chloe ergueu os olhos do livro. "Parece quebrado." "Está mesmo", disse Nora. "Mas coisas quebradas podem ser consertadas." Ela disse isso com mais certeza do que sentia, porque era o que se fazia quando os filhos observavam enquanto ela decidia se deveria ter medo. Ela saiu do carro e caminhou lentamente em direção à casa. O quintal estava molhado pela chuva recente, e o mato encharcou suas botas até o tornozelo nos primeiros passos. Primeiro, ela percorreu o perímetro, como aprenderá a fazer ao avaliar as propriedades do pai durante a doença dele. Dava a volta completa antes de entrar, observando a fundação, o telhado, as paredes externas. A fundação de pedra era antiga, mais sólida. A argamassa estava esfarelando em alguns pontos, mas as pedras em si eram maciças e firmes. As paredes do lado esquerdo e da frente da casa, longe dos danos causados pelo fogo, estavam estruturalmente intactas. A madeira estava macia em alguns lugares, mas a estrutura por baixo aguentava. A varanda tinha danos superficiais, com aparência séria, mas não estruturais. O lado direito e parte dos fundos eram uma história diferente. O fogo tinha feito um estrago considerável ali, e os anos subsequentes de exposição ao tempo tinham feito ainda mais, mas a estrutura ainda estava lá. Nora parou nos fundos da propriedade e observou a casa à distância, forçando-se a enxergá-la não como era, mas como poderia ser: janelas grandes, proporções harmoniosas, uma planta generosa. 3,4 acres de terra com um riacho que ela podia ouvir, mas ainda não ver, correndo ao longo da divisa dos fundos. Um celeiro danificado, mas não destruído. Ela voltou para o carro e pegou a chave do envelope. A porta da frente estava trancada com um cadeado e uma corrente quase completamente corroída pela ferrugem. Ela nem precisou do alicate de corte que havia comprado no caminho. Aplicou pressão firme e a corrente estalou secamente. Usou a velha chave de ferro na fechadura. Ela resistiu à ferrugem e girou com um clique mecânico profundo que ecoou nas tábuas da varanda. Nora empurrou a porta. Primeiro veio o cheiro. Madeira úmida, cinzas, terra velha e algo por baixo de tudo isso que ela ainda não conseguia identificar. Algo seco e levemente adocicado, como papel velho ou cedro. Ela parou na porta e deixou seus olhos se acostumarem à penumbra lá dentro. Chloe e Ben apareceram ao seu lado, um sob cada braço, olhando junto com ela. Os três estavam ali, juntos, na soleira de uma casa de fazenda condenada no condado de Harlan, Tennessee. Com $200 no banco e sem ter para onde ir, Nora respirou fundo. Então ela entrou. O interior da casa de campo era mais escuro do que o exterior a havia preparado. Nora passou lentamente pela entrada, a luz do celular cortando a penumbra, com Chloe e Ben logo atrás dela. O hall de entrada era estreito, talvez com 1,20 metros de largura, com um teto baixo e paredes cobertas de papel de parede descascando, um padrão floral desbotado em amarelo e verde que havia se formado e se desprendido do gesso em longas tiras onduladas. O chão era de tábuas largas enterradas sob uma camada de detritos, pó de gesso, folhas sopradas pelas janelas quebradas e os restos dispersos do que um dia fora móveis. Uma cadeira de madeira com 3 pernas, uma moldura quebrada, o vidro há muito desaparecido, o encosto inchado pela umidade. Nora testou cada degrau cuidadosamente antes de apoiar o peso do corpo. As tábuas flexionaram, mas resistiram. Ela entrou no que antes era a sala de estar principal e parou. Mesmo com os danos, o cômodo era maior do que ela esperava. O pé direito era mais alto do que o típico de uma casa de fazenda, talvez uns 3 metros, o que era incomum para uma propriedade rural do Tennessee daquela época. A lareira na parede oposta era de tijolos do chão ao teto, larga o suficiente para se ficar em pé dentro dela. Sua moldura ainda estava intacta, embora coberta por uma espessa camada de poeira cinza.
Duas janelas a ladeavam, ambas fechadas com tábuas por fora, mais grandes, com suas molduras mostrando a largura e altura que inundariam este cômodo de luz se as tábuas fossem removidas. Ela seguiu para a cozinha. Menor, prática, com um fogão a lenha de ferro fundido ainda encostado na parede dos fundos. Pesado, escuro e totalmente sólido. As bancadas estavam apodrecidas em alguns pontos, e a pia havia se soltado da parede, mas a planta do cômodo era sensata, e a parede externa não apresentava sinais de comprometimento estrutural. Uma porta dos fundos dava para o que havia sido uma pequena varanda coberta, e além, para o quintal no celeiro. A porta estava torta na moldura, mas abriu quando Nora a levantou levemente e empurrou o lado direito da casa. Ela se aproximou com cuidado. Os danos causados pelo fogo estavam concentrados ali, no que havia sido uma sala de estar ou escritório, e o teto acima dela havia desabado parcialmente, derrubando partes do segundo andar. Nora não se aventurou muito naquele cômodo. Parou na entrada, avaliou a situação e recuou. Não era ali que começaria. Isso era um problema para depois, quando tivesse mais conhecimento, mais recursos e um plano mais definido. A escada para o segundo andar ficava ao longo da parede interna esquerda, afastada da área danificada pelo fogo, e isso a surpreendeu. Os degraus eram largos e sólidos, talhados em madeira grossa que mal havia se movido em todas as décadas em que aquela casa existia. Nora subiu devagar, com a mão na parede, testando. O segundo andar estava dividido em 3 cômodos. Os 2 do lado direito da casa apresentavam danos causados pela fumaça e, em um deles, uma parte do telhado desabada, por onde entrava uma coluna de luz cinzenta da tarde. Mas o quarto do lado esquerdo permaneceu intacto após o incêndio. Um pequeno quadrado com uma única janela com vista para os campos. Seu chão estava empoeirado, mas nivelado, e suas paredes, intactas. Este seria o quarto deles, pelo menos por enquanto. Naquela noite, Nora improvisou 2 lugares para dormir no chão usando cobertores do carro. Ela encontrou um pedaço de chão firme na cozinha e o limpou com um galho que pegou no quintal. Eles comeram biscoitos e manteiga de amendoim à luz do celular dela. Ben adormeceu rapidamente, como sempre, completamente e sem reclamar. Chloe ficou deitada de costas olhando para o teto por um longo tempo antes de falar. Mãe, disse ela baixinho. Vamos ficar bem. Nora deitou-se ao lado dela no escuro. Ela também olhou para o teto. Sim, disse ela. Eu prometo que vamos. A primeira semana foi sobre sobrevivência e avaliação. Nora dirigiu até a cidade mais próxima, um pequeno lugar chamado Millbrow, a 19 quilômetros estrada abaixo, e comprou os materiais de limpeza mais baratos que encontrou. Vassoura, esfregão, sacos de lixo, uma caixa de ferramentas básicas, um estilete. Ela passou 2 dias sem fazer nada além de remover entulhos do térreo, saco após saco sendo carregado para fora e empilhado na beira da propriedade. Ela encontrou ritmo no trabalho da mesma forma que sempre encontrara no trabalho físico, o tipo de ritmo que aquieta a mente pensante e permite que o corpo assuma o controle. Ela montou um fogareiro de acampamento no balcão da cozinha para aquecer água e preparar refeições simples. Ela localizou o registro de água e o painel elétrico, ambos desconectados, ambos precisando de atenção profissional antes que pudessem ser religados com segurança. Ela consertou 2 janelas quebradas do térreo com lona plástica e fita adesiva para impedir a entrada de vento e animais. Ela reforçou os pilares da varanda da frente com madeira que encontrou no celeiro. Não era uma solução definitiva, mas o suficiente para impedir que a inclinação piorasse antes que ela pudesse resolver o problema de vez. Ao final da primeira semana, o térreo estava livre de entulhos e ela conseguia circular por todos os cômodos sem tropeçar em nada. A casa parecia diferente quando estava limpa. Respirava de forma diferente. Tinha uma qualidade que ela não conseguirá sentir em meio à bagunça. Algo sólido e funcional na sua disposição, na forma como cada cômodo se conectava ao seguinte. Foi durante a segunda semana que tudo começou. Nora estava na sala de estar, passando a mão pela parede ao lado da lareira, procurando pontos macios no gesso que pudessem indicar infiltração ou problemas estruturais. Ela pressionou a palma da mão contra a parede e sentiu. Não era maciez, nem dano,
era algo completamente diferente. Uma fenda, reta, deliberada, que ia verticalmente da altura do joelho até acima da cabeça. Não era uma rachadura, nem um assentamento. Era uma fenda que havia sido rebocada e pintada, intencionalmente escondida, mas inconfundivelmente ali. Ela pressionou com mais força. A parede cedeu ligeiramente, sem desabar, mas flexionando de uma forma que o gesso sólido sobre uma estrutura sólida não deveria flexionar. Nora deu um passo para trás e olhou para a parede com olhos completamente diferentes. Passou a lanterna lentamente ao longo dela e, agora que estava olhando, conseguiu ver um retângulo de aproximadamente 1 metro de largura por 1,5 metros de altura, rebocado e pintado para combinar tão perfeitamente com a parede ao redor que ninguém o notaria, a menos que estivesse procurando por algo errado. Alguém havia colocado algo atrás daquela parede e alguém havia se esforçado consideravelmente para garantir que ninguém jamais soubesse que estava ali. Nora ficou imóvel na silenciosa casa de fazenda, com a lanterna apontada para aquele retângulo de parede, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era medo, nem desespero. Algo mais próximo da sensação que se tem no início de algo, quando ainda não se sabe o que é. Mas todos os seus instintos lhe dizem para prestar atenção. Ela foi buscar um martelo. Era um martelo antigo que encontrara no celeiro. O cabo estava liso, desgastado por décadas de uso. A cabeça, sólida e pesada. Nora parou diante daquele retângulo rebocado na parede da sala de estar e o segurou por um longo momento antes de desferir o golpe. O primeiro golpe perfurou o gesso com facilidade, lançando uma pequena nuvem de pó branco no ar. Ela recuou o martelo e golpeou novamente, alargando o buraco. Então parou e iluminou a abertura com a lanterna. Atrás do gesso não havia isolamento, estrutura ou a cavidade escura e vazia que ela esperava. Atrás do gesso havia madeira. Madeira antiga, escura pelo tempo, encaixada com precisão meticulosa. Tábuas horizontais, lisas e bem unidas. Claramente não era estrutural. Claramente algo construído deliberadamente e depois escondido. Nora trabalhou com cuidado agora, removendo o gesso em seções em vez de golpear com força, arrancando pedaços com as mãos e colocando-os silenciosamente como se o barulho pudesse perturbar o que quer que estivesse lá atrás. Levou 20 minutos para remover gesso suficiente para entender o que estava vendo. Era um armário embutido na parede, com estrutura e prateleiras horizontais, ocupando toda a altura e largura da placa retangular identificada. A madeira era nogueira escura, de reflorestamento, densa e de grão fino, de uma forma que a madeira moderna simplesmente não era. O trabalho artesanal era extraordinário. Cada prateleira era nivelada e lisa, fixada com cavilhas de madeira em vez de pregos. A junção era precisa e limpa, mesmo depois do que deviam ter sido décadas seladas dentro daquela parede. E nas prateleiras, cuidadosamente envoltos em tecido que havia endurecido e ficado marrom com o tempo, estavam objetos. Nora estendeu a mão e pegou o mais próximo, desembrulhando-o lentamente. Era uma garrafa de vidro, âmbar escuro, soprada à mão, com um formato irregular que nenhuma máquina jamais havia produzido. Ela a colocou de volta com cuidado e pegou outra, uma jarra de cerâmica cor creme com um padrão azul pintado ao redor do centro. O tipo de cerâmica de arte popular que os artesãos americanos faziam no início do século XIX. Outro pano revelou uma pequena caixa de madeira com um fecho de latão e, dentro dela, aninhada em veludo deteriorado, uma coleção de moedas antigas. Ela ergueu uma delas contra a luz da lanterna. A data gravada no metal era 1847. Ela se sentou sobre os calcanhares e olhou para o que estava à sua frente. Ela não era especialista em antiguidades. Não tinha conhecimento específico sobre objetos de coleção ou artefatos históricos. Mas entendia o suficiente para saber que o que estava vendo não era lixo. Esses objetos haviam sido cuidadosamente embrulhados e escondidos deliberadamente. Alguém havia construído um armário secreto dentro de uma parede desta casa de fazenda e o preenchido com coisas que considerava dignas de proteção. A questão era quando, por que e o que exatamente ela estava segurando. Preparar e narrar esta história nos tomou muito tempo. Então, se você está gostando, inscreva-se no nosso canal. Significa muito para nós. Agora, voltando à história.
Chloe apareceu na porta enquanto Nora ainda estava ajoelhada no chão, cercada por objetos sem embrulho. Seus olhos se arregalaram. O que é tudo isso? Ela se aproximou e se agachou ao lado da mãe, pegando o quadro de cerâmica cuidadosamente com as duas mãos, da maneira como manuseava coisas que sabia serem frágeis. Estava escondido, disse Nora, atrás da parede. Alguém escondeu tudo isso dentro da parede há muito tempo. Ben entrou atrás da irmã, viu o buraco no gesso e imediatamente quis ajudar a aumentá-lo. Nora o instruiu a segurar a lanterna, o que ele aceitou com muita seriedade. Eles passaram o resto da tarde documentando tudo. Nora fotografou cada objeto antes e depois de desembrulhá-lo, usando o celular com a lanterna encostada na parede para obter imagens nítidas. O armário continha 23 objetos no total, garrafas de vidro de vários tamanhos, todas feitas à mão com vidro soprado e peças de cerâmica, cada uma pintada à mão. A coleção de moedas, que por si só continha mais de 60 moedas individuais, datadas das décadas de 1820 a 1880. Uma pequena lamparina a óleo com a chaminé de vidro intacta. Duas figuras de madeira esculpidas à mão, arte popular, uma representando um cavalo e a outra uma figura humana, ambas com detalhes excepcionais. E bem no fundo da prateleira mais baixa, envolto em duas camadas de tecido e depois em um pedaço de couro velho amarrado com um cordão, um diário. O diário era pequeno, encadernado em couro marrom, escurecido e rígido pelo tempo. Nora desamarrou o cordão com cuidado e o abriu na primeira página. A caligrafia era nítida e deliberada, no estilo de alguém que havia aprendido caligrafia formalmente em uma época anterior. A tinta havia desbotado para um marrom claro, mas era totalmente legível. No topo da primeira página, em letras cuidadosas, um nome, Elias Greer, e abaixo, uma data, abril de 1888. Nora sentou-se no chão empoeirado da casa de fazenda com seus dois filhos ao seu lado e leu a primeira entrada à luz do celular. A voz que emanava daquelas páginas era precisa e cuidadosa. A voz de um homem que escolhia suas palavras deliberadamente e as dizia com sinceridade. Elias Greer fora um artesão, marceneiro e carpinteiro que construíra esta casa de fazenda com as próprias mãos em 1871 e viverá nela pelo resto da vida. Nunca se casara. Não tivera filhos, e na primavera de 1888, pressentindo que sua saúde estava debilitada, tomara uma decisão sobre os objetos que colecionara e produzira ao longo de uma vida de trabalho habilidoso. Decidirá escondê-los, não exatamente por medo, mas pelo que ele chamava, em suas próprias palavras, de desejo, para protegê-los daqueles que os venderiam sem entender o que eram. Acreditava que a pessoa certa os encontraria eventualmente. Escreveu que tinha fé de que a casa os guardaria até que essa pessoa aparecesse. Listou cada objeto que colocará no armário, descreveu cada um, registrou a origem de várias peças e o custo em tempo, material e cuidado. Nora lia devagar, virando as páginas com a ponta dos dedos. Ao terminar a última anotação, ela ficou sentada em silêncio por um longo momento. Então, olhou para os objetos dispostos no chão ao seu redor e compreendeu algo que a deixou sem fôlego. Não eram apenas coisas antigas. Elias Greer fora um artesão de grande habilidade, trabalhando em uma época em que a arte popular americana e os objetos feitos à mão eram produzidos com uma qualidade que o mundo moderno praticamente havia deixado de alcançar. Só as moedas, com base nas datas e na breve descrição que conseguiu encontrar pesquisando em seu celular com um sinal fraco disponível ali, poderiam valer uma quantia considerável. A cerâmica, o vidro, as figuras esculpidas, o abajur. Ela precisava de um especialista. Precisava de alguém que soubesse o que estava vendo. Mas ali, sentada no chão de uma casa de fazenda que seu pai comprará por $9, lia o diário de um homem que morrera há mais de um século e confiara à sua casa a segurança do trabalho de sua vida. Nora Callahan sentiu algo mudar dentro do seu peito. Seu pai sabia. Ele certamente sabia. Walter Grimes havia comprado essa propriedade em um leilão de dívidas fiscais e nunca tinha feito nada com ela. Ele nunca a tinha reformado, vendido ou sequer mencionado diretamente a ela, mas a deixou especificamente e deliberadamente para ela. Não para Raymond, que a teria vendido imediatamente, não para Sylvia, que teria contratado alguém para esvaziá-la sem examinar nada com cuidado. Para ela,
a que apareceu, a que prestou atenção, a que soube enxergar o valor das coisas quando ninguém mais se dava ao trabalho de olhar. Ela fechou o diário delicadamente e o segurou com as duas mãos. Lá fora, pelas janelas da casa de fazenda, os campos do Tennessee tingiam-se de dourado com a luz do fim da tarde. Ben adormecera em seu braço. Chloe examinava o cavalo esculpido à mão com silenciosa concentração, girando lentamente nas mãos, traçando suas linhas com um dedo. Nora olhou para a filha e pensou em Elias Greer lacrando aquele armário em 1888 e escrevendo em seu diário que a pessoa certa apareceria. Pensou em seu pai pagando $9 por uma casa de fazenda condenada e deixando-a para o único de seus filhos que teria entrado pela porta em vez de fugir dela. Às vezes, as coisas mais importantes na vida de uma pessoa chegam disfarçadas de nada. Na manhã seguinte à descoberta do armário secreto de Elias Greer, Nora dirigiu até Millbrook com um diário, 3 das peças de cerâmica cuidadosamente embrulhadas em pano limpo e a coleção de moedas lacrada em um saco plástico que encontrara no porta-luvas do carro. Na noite anterior, ela havia pesquisado online usando o sinal fraco da casa de campo e encontrado uma loja de antiguidades na cidade chamada Harland Collectibles, uma pequena loja na rua principal que funcionava há mais de 30 anos, de acordo com a inscrição desbotada na vitrine. A dona, uma mulher compacta e precisa de quase 60 anos chamada Beverly Marsh, olhou para o que Nora havia escrito no balcão e ficou imóvel, daquele jeito que pessoas com conhecimento genuíno ficam quando se deparam com algo que exige toda a sua atenção. Beverly examinou cada peça de cerâmica com uma lupa, sem dizer uma palavra. Ela virou as moedas uma a uma, separando algumas em uma pilha cuidadosa. Ela leu 3 páginas do diário de Elias Greer com uma expressão concentrada, como a de alguém que lia algo importante. Então ela tirou a lupa e olhou diretamente para Nora. "Onde você conseguiu isso?" perguntou. Nora respondeu, "Na fazenda na Dusty Mill Road." Beverly a encarou por um longo momento. "Propriedade de Walter Grimes." "Sim," disse Nora. "Ele era meu pai. Ele me deixou tudo isso." Beverly sentou-se no banquinho atrás do balcão. Ela ficou em silêncio por tempo suficiente para que Nora começasse a se sentir insegura. Então Beverly disse, "As peças de cerâmica são de Tennessee. Arte folclórica regional de meados de 1800, de uma tradição que produziu pouquíssimos exemplares sobreviventes neste estado de conservação. As moedas incluem várias que são genuinamente raras. Gostaria que um especialista confirmasse a autenticidade de algumas delas, mas minha avaliação preliminar é que a coleção como um todo é substancial." Ela bateu levemente na capa deste diário. "Se for autêntico, e acredito que seja, trata-se de um documento histórico fundamental." Elias Greer era uma figura conhecida na história do artesanato do condado de Harlan. Há 2 de suas peças no Museu Estadual em Nashville. Nora ouviu as palavras e as absorveu com atenção. Ela absorvia a maioria das informações importantes sem demonstrar qualquer reação até ter tempo de entender o que estava sendo dito. "De que valor estamos falando?" Beverly cruzou as mãos sobre o balcão. "Quero uma avaliação completa feita por um especialista qualificado antes de lhe dar qualquer valor. Mas, falando como alguém que está neste ramo há 31 anos, acho que você não deveria vender nada até saber exatamente o que tem. O que posso lhe dizer é que você deve tratar esses objetos como bens valiosos e lidar com eles de acordo." Nora voltou dirigindo para a fazenda com o cartão de Beverly e o nome de um avaliador em Nashville especializado em arte folclórica americana e artefatos históricos. Ela havia ligado do estacionamento em frente à loja e marcado uma consulta para a semana seguinte. Ela também se permitiu, pela primeira vez desde que deixara Memphis 6 semanas atrás, sentir algo próximo à esperança. Mas esperança sem esforço era apenas desejar. E Nora nunca fora uma pessoa de desejos. Ela era uma pessoa trabalhadora. Então, trabalhava todos os dias, do nascer ao pôr do sol. Trabalhava na casa da fazenda porque, qualquer que fosse o valor dos artefatos, eles ainda não valiam nada. E a própria propriedade estava condenada e inabitável, e assim permaneceria até que ela mudasse a situação. Ela tinha o mesmo problema desde a manhã da leitura do testamento. Sem dinheiro, sem empreiteiros, sem recursos,
exceto suas próprias mãos, sua própria determinação e a mesma recusa em desistir que a manteve firme durante 6 semanas morando em um carro com 2 crianças. Ela começou com os problemas estruturais mais urgentes. A varanda da frente precisava ser estabilizada antes que se tornasse perigosa. Ela encontrou 4 postes de madeira maciça no celeiro desabado, arrastou-os para a frente da casa, um de cada vez, e os usou para reforçar os pilares da varanda. Seguindo um vídeo básico de carpintaria, que assistiu 3 vezes no celular antes de tentar. O trabalho levou 2 dias inteiros e deixou seus ombros doloridos de uma forma que parecia permanente. Mas, quando terminou, a varanda estava nivelada e firme, e a inclinação havia desaparecido. Em seguida, ela tacou as janelas tapadas com tábuas, arrancando a madeira compensada de dentro e de fora, limpando os cacos de vidro com luvas improvisadas feitas de fita adesiva enrolada nas mãos. O efeito foi imediato e transformador. A luz inundou os cômodos do térreo de uma forma que mudou completamente o seu caráter. A sala de estar, com seu pé direito alto e lareira ampla, tornou-se algo totalmente diferente. Quando o sol da manhã entrava por aquelas janelas, tudo ficava lindo. Não perfeito, não acabado, mas lindo daquele jeito que construções antigas e honestas ficam lindas quando a luz incide sobre elas da maneira certa. A cidade de Millbrook começou a notá-la. Ela fazia entregas de suprimentos na caminhonete enferrujada que encontrara atrás do celeiro. O motor travou, mas acabou voltando à vida com um óleo novo e uma bateria que ela comprou a crédito na loja de autopeças da cidade. As pessoas viram a caminhonete estacionada na loja de ferragens. Viram as luzes acesas na casa de fazenda na Dusty Mill Road, que estava escura há décadas. Elas faziam perguntas com cuidado, como fazem os moradores de cidade pequena, não de forma intrusiva, mas com genuína curiosidade, disfarçada de conversa casual. Um homem chamado Carl Briggs, sem parentesco com o escritório de advocacia, era um carpinteiro semi-reformado que havia trabalhado em metade das casas de Millbrook ao longo de 40 anos. Certa tarde, ele passou de carro pela casa de fazenda, viu Nora no telhado remendando uma seção de telhas danificadas com material que ela havia recuperado do celeiro e entrou na garagem. Ele parou na base da escada e olhou para ela por um instante. "Você sabe o que está fazendo aí em cima?" perguntou ele. Aprendendo, ela respondeu sem parar. Ele a observou por mais 1 minuto, depois foi até sua caminhonete e pegou seu próprio cinto de ferramentas. Voltou e subiu na escada. "Saia da frente", disse ele. "Vou te mostrar o jeito certo." Cal voltou mais 4 vezes nas 2 semanas seguintes. Sempre sem avisar. Ele sempre trazia algo útil. Uma caixa de pregos para telhado, um tubo de selante impermeabilizante, uma vez uma folha inteira de compensado. Disse que tinha sobrado de outro trabalho. Nunca pedia pagamento e desconversava sempre que Nora tentava oferecer algo em troca. Ele tinha uma filha mais ou menos da idade dela. Disse isso uma vez e parou por aí. Uma professora aposentada chamada B. Holloway, que morava a 5 quilômetros dali, apareceu uma noite com uma travessa coberta com papel alumínio e 2 sucos de caixinha para as crianças. Ela disse que tinha ouvido falar da mulher que estava reformando a antiga casa de fazenda Greer, como os moradores locais sempre a chamaram, e queria ver com os próprios olhos. Ela ficou 2 horas sentada na varanda recém-reforçada enquanto Chloe lhe mostrava o cavalo de madeira esculpido à mão e bem demonstrava sua habilidade com o fogão de acampamento. Antes de ir embora, ela apertou a mão de Nora e disse: "Essa casa estava esperando por alguém como você há muito tempo." O avaliador de Nashville, um homem cuidadoso e metódico chamado Dr. James Whitfield, especializado em cultura material americana do século XIX, foi até a casa de fazenda 3 semanas depois da ligação de Nora para examinar toda a coleção em seu contexto. Ele passou 4 horas examinando cada objeto, fotografando cada um, comparando com seus registros e fazendo anotações em um caderno de couro com uma intensidade silenciosa. Nora sentou-se do outro lado da mesa da cozinha, observando-o trabalhar. Chloe sentou-se perto dele, fazendo a lição de casa. Ben adormecera no chão da sala recém-varrida com um cavalo de madeira debaixo do braço. Quando o Dr. Whitfield terminou, fechou o caderno e olhou para Nora com a expressão serena de um profissional transmitindo notícias importantes. "Senhorita Callahan", disse ele,
Quero ser preciso, pois a precisão é fundamental aqui. A coleção de cerâmica é excepcional. Peças neste estado de conservação, dessa tradição regional, são essencialmente de qualidade museológica. A coleção de moedas inclui 3 moedas que eu classificaria como genuinamente raras e uma para a qual preciso enviar fotos a um colega para confirmação, mas minha estimativa inicial é conservadora. As figuras esculpidas são belos exemplos da escultura folclórica do Tennessee. O vidro é da época correta e a qualidade do vidro soprado é excelente. O diário é um documento primário de real importância histórica. Ele abriu o caderno em uma página com números e o virou para ela. Esta é minha estimativa preliminar. A avaliação final levará várias semanas e envolverá 2 especialistas adicionais, mas quero que você tenha um valor aproximado para entender com o que está lidando. Nora olhou para a página. O alcance do Dr. Whitfield havia escrito sobre a coleção como um todo. Sua estimativa mais baixa era de $340. 000, o modelo mais sofisticado custava $480. 000, Nora leu aqueles números 2 vezes. Depois, olhou para o Dr. Whitfield. Ele assentiu uma vez, confirmando o que ela havia lido. Do lado de fora das janelas da casa de fazenda, os campos do Tennessee eram verdes e vastos, completamente indiferentes ao fato de que tudo acabará de mudar. Ela ligou para Theodore Hawkins na manhã seguinte. Ela contou a ele sobre a ligação de Raymond, a natureza da discussão que estava sendo levantada e perguntou diretamente qual era a sua responsabilidade. Hawkins, como de costume, manteve-se firme. Os artefatos foram descobertos na propriedade após a transferência da titularidade para você. Eles não foram inventariados como parte do espólio porque ninguém sabia da existência deles. De acordo com a lei de propriedade do Tennessee, os bens descobertos em uma propriedade herdada após a transferência da titularidade pertencem ao proprietário. A reivindicação deles não tem fundamento. No entanto, acrescentou ele, isso não significa que eles não entrarão com um processo de qualquer maneira. As pessoas entram com processos por motivos que não têm a ver com vencer. Elas entram com processos para pressionar e gerar custos legais, para desgastar alguém que elas acreditam ter menos recursos. Nora assimilou isso. Quanto custaria uma defesa? Hawkins foi honesto. Se eles entrarem com o processo e levarem a questão à fase de produção de provas, estamos falando de honorários significativos, potencialmente $50,000 ou mais, dependendo de até onde eles levarem o processo. Contra uma coleção que pode valer quase $500 mil. É um valor significativo, não ruinoso considerando o que você está protegendo, mas real. Nora agradeceu e desligou. Sentou-se à mesa da cozinha na casa de fazenda que Elias Greer construíra em 1871 e refletiu sobre a natureza do que estava acontecendo. Seus irmãos haviam rido de sua herança. Eles lhe ofereceram $15,000 por um terreno e uma estrutura que agora se sabe conter potencialmente $500 mil em artefatos históricos. Saíram da leitura do testamento sem olhar para trás, certos de que haviam recebido tudo de valor e a deixado sem nada. E agora que o nada se revelara algo extraordinário, eles queriam uma parte. Não porque tivessem conquistado, não porque tivessem trabalhado ou se sacrificado por isso, ou passado uma única noite no chão frio acreditando nisso, mas porque aquilo existia e eles não o tinham. Sylvia ligou 2 dias depois de Raymond. Sua abordagem foi diferente, mais suave, mais pessoal. Ela falou sobre a infância deles, sobre o pai, sobre como as famílias podiam se desintegrar por causa de dinheiro e como ela não queria isso para eles. Usou a palavra injusto 3 vezes nos primeiros 5 minutos, cada vez se referindo à sua própria situação, e não à de Norris. Sugeriu que uma divisão voluntária do valor dos artefatos, talvez 1/3 para cada um, demonstraria o tipo de caráter que o pai deles sempre esperou que seus filhos tivessem. Nora ouviu tudo. Então ela disse, papai demonstrou o caráter que esperava que tivéssemos pelas escolhas que fez em seu testamento. Vou honrar essas escolhas. A gentileza de Sylvia evaporou. Você está sendo egoísta, disse ela. Nora não contestou. Estou sendo clara, disse ela. Há uma diferença. Ela desligou o telefone e voltou ao trabalho.
A ameaça legal chegou formalmente 9 dias depois. Uma carta de um escritório de advocacia de Nashville representando Raymond e Sylvia Tin reivindicando conjuntamente os artefatos sob a alegação de que constituíam bens não declarados do espólio e solicitando a cessação imediata de qualquer venda ou transferência até a resolução do caso. Nora leu a carta 2 vezes, colocou-a sobre a mesa da cozinha, fotografou-a e enviou a foto para Hawkins. A resposta dele chegou em menos de 1 hora. Como esperado, eu cuido da resposta. Não se preocupe, ela não estava exatamente preocupada. Estava cansada daquele jeito específico que as pessoas ficam quando fazem tudo certo e ainda assim precisam se defender. Mas ela já havia enfrentado coisas mais difíceis do que uma carta legal de má-fé. Ela já havia enfrentado um prédio condenado com 2 crianças e $200. Ela já havia enfrentado 6 semanas em um carro no inverno. Ela já havia enfrentado uma parede que precisava de um martelo e da coragem para golpeá-la. Qualquer que fosse o próximo desafio que Raymond e Sylvia lhe impusessem, ela o enfrentaria também, da mesma forma que enfrentava tudo, de frente sem hesitar. A audiência estava marcada para uma manhã de quinta-feira no final de outubro no Tribunal do Condado de Harlan, um sólido prédio de tijolos na praça principal de Millbrook, que cheirava a cera de chão e madeira velha, com o silêncio institucional peculiar de lugares onde decisões sérias eram tomadas. Nora chegou cedo com Theodore Hawkins, que havia dirigido de Clarksville na noite anterior e se hospedado no pequeno motel à beira da estrada, em vez de fazer a viagem 2 vezes. Ele carregava uma pasta de couro que Nora entenderá conter tudo o que seu pai já havia dito, escrito ou comunicado a ele sobre o testamento, organizado e documentado com a meticulosidade de um homem que havia previsto exatamente aquele momento. Raymond e Sylvia chegaram juntos com 2 advogados de um escritório de Nashville. Ambos mais jovens do que Nora esperava, ambos com a cautela confiante de pessoas que haviam sido informadas de que seu caso era sólido. Raymond vestia um terno escuro e olhava fixamente para a frente. Sylvia vestia cinza e olhou para Nora uma vez no corredor com uma expressão que parecia querer comunicar arrependimento, mas que, principalmente, transmitia ansiedade. Seus advogados haviam entrado com uma petição alegando que os artefatos descobertos no número 22 da Dusty Mill Road constituíam bens não declarados do espólio, que haviam sido distribuídos de forma injusta por omissão. O argumento se baseava na afirmação de que Walter Grimes sabia da existência do armário escondido e de seu conteúdo quando redigiu o testamento e que havia ocultado deliberadamente essa informação dos demais beneficiários. Era um argumento forjado, e Nora havia percebido isso desde o início. Mas os argumentos elaborados e apresentados aos tribunais ainda precisavam ser respondidos, ainda consumiam tempo, dinheiro e energia, e era exatamente por isso que haviam sido apresentados. A juíza designada para o caso era uma senhora chamada Ruth Darin, de 60 anos, com reputação no condado de Harlan por conduzir os processos com eficiência e tolerar muito pouco do que considerava desperdício do tempo do tribunal. Hawkins apresentou seus argumentos primeiro. Ele era metódico e ponderado, exatamente como Nora esperava que ele fosse em tudo. Apresentou a documentação de cada reunião que teve com Walter Grimes durante a elaboração do testamento, suas próprias anotações detalhadas de cada sessão e uma declaração juramentada que ele preparou e que Walter assinou 6 meses antes de sua morte, abordando especificamente a propriedade da Rua Sullivan. Apresentou este documento ao juiz Dearin com a explicação de que Walter Grimes havia previsto uma contestação judicial e tomado medidas deliberadas para executar a hipoteca. A declaração afirmava claramente, nas próprias palavras de Walter, que a propriedade no número 22 da Dusty Mill Road estava sendo deixada para Nora Calar em sua totalidade, incluindo todas as estruturas, todo o terreno e todo o conteúdo ali presente, conhecido ou desconhecido, e que essa distribuição refletia seu julgamento ponderado e voluntário, feito em plena posse de suas faculdades mentais. A juíza Darin leu a declaração juramentada com atenção. Ela a colocou sobre a mesa e olhou para os advogados de Raymond e Sylvia por cima dos óculos de leitura com uma expressão que não precisava de interpretação. A parte contrária argumentou que conhecido e desconhecido era uma linguagem vaga que não poderia ser considerada suficiente para abranger artefatos de valor significativo não divulgado. Hawkins respondeu que conhecido e desconhecido eram, na verdade, uma linguagem precisa, escolhida deliberadamente para abranger exatamente essa eventualidade,
e que a intenção do testador não poderia ter sido expressa com mais clareza sem que ele próprio tivesse aberto a parede e tirado uma fotografia. O juiz Darim emitiu um som que, em um contexto menos formal, teria sido uma risada curta. A defesa, então, apresentou o argumento secundário, aquele que Nora mais temia. Sugeriram que a presença prolongada de Nora como cuidadora nos últimos anos de vida de Walter Grimes representava uma oportunidade para influência indevida e que a natureza desproporcional da herança justificava uma análise minuciosa das circunstâncias em que o testamento havia sido feito. Era o argumento que transformava um processo legal em algo pessoal. A sugestão de que Nora havia manipulado o pai, que seus cuidados haviam sido estratégicos em vez de genuínos, que a mulher que dirigia 4 horas a cada poucos meses, organizava medicamentos e acompanhava internações hospitalares, fizera tudo isso para se posicionar para a herança. Nora assentou-se à mesa ao lado de Hawkins e manteve o rosto impassível. Ela se preparara para isso. Sabia que aconteceria desde o momento em que Raymond fez seu primeiro telefonema no telhado do celeiro. Mesmo assim, o desfecho foi doloroso. Não porque abalasse sua certeza sobre o que fizera e por quê, mas porque reduzia algo real, humano e complexo a uma tática jurídica. E essa redução era uma crueldade à sua maneira. Hawkins respondeu sem levantar a voz. Apresentou declarações juramentadas do médico de Walter Grimes, de seu vizinho de 12 anos e da equipe da clínica de reabilitação onde Walter passou 6 semanas após seu segundo AVC. Cada documento atestava a lucidez mental de Walter, sua forte vontade, seu orgulho explícito e repetidamente declarado pela dedicação de Nora e a completa ausência de qualquer indício de que suas decisões fossem influenciadas por algo além de seu próprio julgamento. Apresentou registros mostrando que Raymond e Sylvia não visitaram o pai nos últimos 2 anos de sua vida. Nenhuma vez. Ele não fez comentários. Simplesmente apresentou os documentos e deixou que falassem por si. O juiz Darim analisou tudo o que foi apresentado com a atenção concentrada de alguém que dedicou sua vida profissional a interpretar situações com precisão. O tribunal ficou silencioso, como acontece quando o resultado se torna claro para todos os presentes antes de ser oficialmente anunciado. Raymond estava sentado com o maxilar tenso. Sylvia havia parado de fazer anotações 20 minutos antes e olhava para a mesa à sua frente. O juiz Darim colocou o último documento sobre a mesa e dirigiu-se ao tribunal. Ela disse que a alegação de bens não declarados no espólio não era sustentada pela linguagem do testamento nem pela intenção documentada do testador. Disse também que a alegação de influência indevida não era corroborada por nenhuma prova apresentada e, na verdade, era diretamente contradita pela substancial documentação fornecida pela defesa. Afirmou que a moção era indeferida em sua totalidade. Disse isso no tom pausado e definitivo de quem fecha uma porta que não será mais aberta. Olhou para os advogados da parte contrária e disse-lhes que esperava que seus clientes entendessem que o tempo do tribunal era um recurso compartilhado. Em seguida, passou para o próximo caso em sua pauta. Nora ficou sentada por um instante após o martelo ser batido. Hawkins reuniu seus papéis com a eficiência silenciosa de alguém para quem esse resultado nunca havia sido realmente questionado. Do lado de fora do tribunal, o ar de outubro estava frio e claro, e os bordos ao longo da praça principal estavam completamente vermelhos. Raymond e Sylvia saíram 1 minuto depois de Nora e Hawkins. Seus advogados já estavam ao telefone. Raymond olhou para Nora do outro lado dos degraus do tribunal com uma expressão que ela nunca tinha visto nele. Não era cálculo, nem desprezo, nem a cordialidade cautelosa de alguém que almeja algo. Era apenas um homem parado no frio, olhando para a irmã, sem nada mais a dizer que pudesse fazer alguma diferença. Sylvia falou primeiro. Sua voz era baixa. Sinto muito, disse ela, por tudo isso. Nora a encarou por um instante. Ela acreditava que o pedido de desculpas era sincero, ou pelo menos tão sincero quanto Sylvia conseguia fazer parecer dadas as circunstâncias. Isso importa, disse ela. Mas não muda nada. Ela se virou e caminhou com Hawkins até o carro dele. Atrás dela, ouviu Raymond dizer algo para Sylvia em voz baixa, Sylvia responder e depois nada mais. Ela não olhou para trás. Hawkins a levou de volta para a fazenda.
Eles ficaram sentados no carro na entrada da garagem por um instante antes que ela saísse. Seu pai estaria orgulhoso, disse ele, a mesma coisa que havia dito ao final da leitura do testamento, e que significava ainda mais na segunda vez. Nora assentiu. Ela saiu do carro e ficou parada no quintal da casa de número 22 da Dust Mill Road, observando-a sob a luz de outubro. As janelas estavam limpas. A varanda era reta e sólida. A fumaça da chaminé do fogão da cozinha subia em uma linha fina e limpa em direção ao céu azul e frio. Lá dentro, ela conseguia ouvir Ben rindo de alguma coisa e a voz de Chloe respondendo. O prédio ainda estava interditado no papel. Havia muito trabalho a fazer, mas era dela completamente, oficialmente, e finalmente dela, e ninguém iria tomá-lo. Ela entrou e foi até seus filhos. A venda dos artefatos ocorreu em etapas ao longo dos 3 meses seguintes, conduzida pela rede de negociantes especializados, casas de leilão e colecionadores particulares do Dr. Whitfield, que transitavam no mundo discreto e ponderado dos objetos históricos americanos de grande importância. Nora havia decidido desde o início que não teria pressa e não aceitaria a primeira oferta que lhe fosse feita. Ela havia esperado todo esse tempo. Os compradores certos valiam a pena ser encontrados. Dr. Whitfield conduziu as negociações com a mesma precisão meticulosa que dedicava a tudo o que fazia. E Nora sentou-se à mesa com colecionadores, negociantes e representantes de museus com a mesma atenção constante que demonstrara em todas as situações difíceis de sua vida, ouvindo mais do que falando, fazendo perguntas que revelavam sua compreensão do que possuía e recusando ofertas que o desvalorizavam sem hesitação ou desculpas. A coleção de cerâmica foi vendida primeiro para um colecionador particular em Charleston, que buscava um conjunto completo de cerâmica folclórica regional do Tennessee há 11 anos. O preço estava no limite superior da faixa de preço estipulada pelo Dr. Whitfield para essas peças. A coleção de moedas foi dividida entre 2 compradores, um especialista em numismática de Chicago e um colecionador particular da Virgínia, que desejava especificamente as 3 peças mais raras. As figuras de madeira esculpida foram para uma galeria de arte popular em Asheville, que vinha buscando exemplos de esculturas do Tennessee daquele período para uma exposição permanente. As garrafas de vidro e a lamparina a óleo foram vendidas por meio de uma casa de leilões especializada em Nashville, que lidava com objetos domésticos americanos do século XIX. O diário foi vendido por último e foi a transação mais ponderada de todas. Nora conversou com 4 instituições antes de aceitar uma oferta do Museu Estadual do Tennessee, em Nashville, que o queria como uma adição permanente à sua coleção de documentos sobre a história do artesanato regional. Eles também queriam a documentação das 2 figuras esculpidas de Providência e demonstraram interesse em montar uma pequena exposição sobre a vida e a obra de Elias Greer. Nora negociou a venda do diário para incluir uma exposição com o nome de Elias Greer e da casa de fazenda no número 22 da Dust Mill Road. O museu concordou sem hesitar. Quando a transação final foi concluída e o Dr. Whitfield enviou-lhe o resumo da contabilidade, cujo total era de $418,000. Após receber seus honorários e as diversas comissões da casa de leilões, Nora recebeu $371,000. Ela sentou-se à mesa da cozinha da casa de campo onde Elias Greer costumava sentar e ficou olhando para o número na tela do celular por um longo tempo. Era o maior número que já havia sido associado ao seu nome em qualquer contexto que não fosse uma dívida. Ela não chorou. Ela ficou sentada, imóvel, e deixou que tudo se tornasse real no seu próprio ritmo. A primeira coisa que fez com o dinheiro não foi o que ninguém esperava. Ela não quitou dívidas, embora tivesse algumas. Não comprou um carro novo, embora o dela precisasse ser trocado. A primeira coisa que fez foi ligar para o Departamento de Construção do Condado de Harlan e solicitar uma reunião com o inspetor do condado para iniciar o processo formal de revisão e revogação da ordem de interdição do imóvel na rua Dust Mill, número 22. Ela vinha trabalhando na casa de fazenda havia meses. Sabia do que a estrutura precisava em termos de reparos e agora tinha os recursos para fazer tudo corretamente. Ela queria que tudo fosse feito corretamente e oficialmente. E queria que o prédio que Elias Greer construíra em 1871 com as próprias mãos fosse reconhecido pelo condado que o havia condenado como a estrutura sólida e valiosa que realmente era.
Ela contratou Carl Briggs para supervisionar a reforma, que aceitou com a discreta satisfação de quem esperava que ela o convidasse. Ela contratou mão de obra local para tudo o que pôde, pagando salários justos e dedicando tempo para explicar a cada pessoa o que ela estava tentando preservar e por quê. O fogão a lenha de ferro fundido na cozinha foi restaurado pelo especialista Cal Neal, em Knoxville. Os pisos de tábuas largas foram limpos e envernizados à mão. Cada tábua original foi mantida. A lareira foi rejuntada e a chaminé reconstruída desde a linha do telhado. A ala direita da casa, danificada pelo fogo, foi a maior empreitada, exigindo nova estrutura e novas paredes externas, mas Cal foi meticuloso em combinar materiais e métodos com a construção original sempre que possível. O celeiro foi reconstruído ao longo de 6 semanas no início da primavera, utilizando madeira de árvores que caíram na propriedade durante uma tempestade de inverno, madeira essa que Nora havia separado especificamente para esse fim. O novo celeiro tinha uma estrutura moderna, mas foi construído para se parecer com o que era na época de Elias Greer. Vigas de madeira aparente, telhado de 2 águas, portas largas que se abrem para o sul. A cerca que desabou ao longo da divisa da propriedade foi substituída por estacas de madeira rústicas vindas de uma fazenda a 2 condados de distância, que estava removendo postes de cedro de um campo. O quintal foi limpo e plantado com uma horta ao longo da parede sul da casa. Ervas e vegetais em canteiros elevados construídos com madeira reaproveitada. A mesma abordagem que Nora havia lido no diário de Elias Greer, onde ele descrevia o jardim que sua mãe mantinha exatamente naquele local. Beolovai veio ver a casa de fazenda finalizada em um sábado no final de abril. No mesmo dia, o inspetor do condado assinou o documento de revogação da ordem de interdição. Ela ficou na varanda da frente, que era sólida, nivelada e pintada de branco, e olhou para a casa, o quintal, o celeiro e os campos além com a expressão de alguém que observa algo sendo restaurado ao que sempre mereceu ser. Era assim que era, disse ela baixinho. Nas fotos antigas, era exatamente assim. Nora ficou ao lado dela e também olhou. Ela nunca tinha visto aquelas fotos, mas de alguma forma havia reconstruído tudo exatamente da mesma forma. De qualquer maneira, a visitação que ela organizou naquela noite não foi planejada exatamente como uma celebração, mas sim como um simples reconhecimento de que algo havia sido concluído e que as pessoas que contribuíram para isso mereciam ver o que ajudaram a criar. Cal veio com a esposa. Beverly Marsh, da Harland Collectibles, veio e passou um bom tempo na sala de estar, observando a parede ao lado da lareira, agora cuidadosamente restaurada e repintada. O armário escondido havia sido removido, mas seu contorno ainda era vagamente visível para quem soubesse onde procurar. O Dr. Whitfield dirigiu de Nashville até lá e percorreu cada cômodo com o prazer sereno de alguém cuja experiência havia contribuído para algo importante. Theodore Hawkins chegou, ficou parado na cozinha, sem dizer uma palavra por um instante, e então disse, seu pai tinha razão sobre você. Era tudo o que Nora precisava ouvir. Chloe e Ben correram pela casa, pelo quintal e pelo celeiro com a liberdade de crianças que entendiam, sem precisar que lhes dissessem, que algo importante havia acontecido, que suas vidas haviam mudado de uma forma permanente e real. Ben havia reivindicado o quarto do lado esquerdo como seu meses atrás e o decorara com desenhos que fizera da casa de fazenda em vários estágios de reforma, colados na parede em uma ordem cronológica aproximada que Nora achou mais comovente do que conseguia explicar. Chloe perguntara se poderia ficar com uma fotografia de Elias Greer que o Museu Estadual do Tennessee fornecera como parte de sua pesquisa, um retrato formal tirado na década de 1880 de um homem magro e de aparência cuidadosa, com mãos de marceneiro. Agora, a fotografia estava pendurada em uma pequena moldura na parede da sala de estar, perto de onde ficava o armário escondido, porque Chloe dissera que ele deveria poder ver o que acontecerá com sua casa, e Nora concordara plenamente. Ela estava em um terraço que construíra com madeira reaproveitada nos fundos da casa naquela noite, depois que todos foram embora, em uma escuridão quente de abril, com os campos invisíveis ao redor, o riacho audível no fundo da propriedade e a casa de fazenda sólida sob seus pés. Ela pensou na manhã da leitura do testamento, em Raymond rindo, em Sylvia balançando a cabeça e na chave fria e pesada em sua palma. Ela pensou nas 6 semanas no carro e na primeira noite no chão de um prédio condenado, com um cobertor, 2 crianças dormindo e os sons da cidade entrando pelas janelas quebradas.
Pensou no martelo em sua mão, na parede que desabou e nos objetos embrulhados em pano marrom em uma prateleira, que esperavam na escuridão há 130 anos pela pessoa certa para encontrá-los. Seu celular tocou com uma mensagem de Raymond. Dizia apenas: ouvi dizer que é lindo. Ainda bem que Nora leu uma vez e colocou o celular com a tela para baixo no corrimão. Ela responderia eventualmente. Talvez o pedido de desculpas fosse genuíno o suficiente, ou quase genuíno o bastante, para merecer reconhecimento em algum momento. Mas não esta noite. Esta noite pertencia à casa de fazenda, aos campos, ao riacho, às duas crianças adormecidas lá dentro, ao artesão cujo diário lhe dissera que a pessoa certa apareceria e ao pai que soubera, com a tranquila certeza de um homem que compreendia completamente seus filhos, exatamente quem seria essa pessoa. Walter Grimes pagará $9 por uma casa de fazenda condenada e a deixará para a filha que todos os outros haviam rejeitado. O que ele realmente lhe dera era tudo. Não os artefatos, não o dinheiro, nem mesmo a terra. O que ele lhe dera era a chance de descobrir do que ela era feita quando tudo mais lhe fosse tirado e tudo o que lhe restasse fosse ela mesma e uma chave que abria uma fechadura que ninguém mais se dera ao trabalho de abrir. Ela a abrirá. Ela a atravessara. E o que ela construíra do outro lado daquela porta, o lar, a vida, a prova de sua própria capacidade, valia mais do que qualquer número que o Dr. Whitfield já tivesse anotado em seu caderno. Nora Callahan olhou para os campos escuros do Tennessee, respirou fundo o ar frio da primavera e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma paz completa e absoluta. A seguir, você tem mais duas histórias incríveis na sua tela. Se esta te conquistou, não perca estas. É só clicar e conferir. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. P.